Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos que estão aí com a gente. Eu me chamo Felipe Campelo, sou responsável pelo XP Empresas B2B. E hoje, para o nosso bate-papo, a gente conta com a presença do Fausto Filho, da XP Asset, e o Pierre Jadot, da Artes Investimentos, ambos gestores aí com muita bagagem, muita experiência no mercado de renda fixa. O objetivo aqui, pessoal, é a gente falar dos desafios e perspectivas do crédito privado, que tem um papel muito relevante, tanto nos investimentos das pessoas físicas, quanto no caixa das pessoas jurídicas, né? Seja por uma alocação direta, seja através dos fundos de investimentos. Fausto, Pierre, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês nesse bate-papo aqui. Bom, gostaria de começar a conversa perguntando ao Fausto. Fausto, de uma forma geral, o que você está vendo para o momento de crédito privado? E se puder, explica para a gente, por favor, um pouquinho da diferença que tem de risco de mercado e risco de crédito nesse movimento, por favor. Fausto, você está ouvindo? Pierre, está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pierre, acho que o Fausto deve estar com um problema ali no... Eu não estou, Campelo. Acho que o Fausto está com um problema no áudio. Pierre, se de uma forma geral você consegue explicar para a gente como é que está o momento do crédito privado e explicar um pouquinho dessa diferença de risco de mercado e risco de crédito, por favor. Perfeito, com certeza. Bom, primeiro, obviamente, que nem toda classe de ativo, o risco de mercado ele também tem um efeito ali quando a gente tem um impacto tão severo e tão rápido quanto a gente está vendo em todas as classes de ativos, né? Então, isso é natural. Agora, vale destacar, eu acho, que a principal diferença entre a renda fixa, crédito e algumas outras classes de ativos, como, por exemplo, ações, é que no caso da renda fixa, você tem um valor a receber futuro. E você só não recebe esse valor se efetivamente você tiver um caso de inadimplência, que é um risco que a gente não enxerga nas carteiras hoje. Então, por que os fundos de crédito privado hoje estão tendo ali um desempenho um pouco aquém do esperado, né? Ou seja, tem um impacto negativo. Ali é uma reprecificação dos ativos. O que isso quer dizer? O prêmio de risco cobrado das empresas, ele está maior hoje do que ele estava antes de ter todo esse impacto da pandemia nos ativos do mercado financeiro, né? Então, o que acontece é que aqueles ativos que você tinha, que, por exemplo, estavam rendendo CDI+1, eles passam a ser reprecificados a CDI+4. Ou seja, hoje, em D0, você tem um impacto negativo na marcação a mercado deste ativo, porém, a partir de agora, ele passa a render CDI+4, por exemplo. Ao final da vida deste ativo, né, no vencimento dele, você continua recebendo aquele mesmo valor que você contratou no início da operação. Então, essa é uma diferença bastante relevante e é próprio conceito da renda fixa que difere de outros ativos do mercado financeiro, como, por exemplo, o equity, né? Por quê? Quando você tem uma perda de receita pela empresa ou você tem uma perspectiva de receita para frente muito menor a partir de agora, seja por um período curto ou seja por um período maior, quem absorve essa perda é o acionista. Então, isso aí vai acabar impactando em termos de dividendos e fluxo de caixa futuro ao acionista. Isso só chega a afetar o credor em caso de insolvência. E aí, vale a pena a gente distinguir um pouco quais são as classes de ativo que a gente acessa em crédito, né? Porque crédito é um pouco generalista, né? Aqui a gente está falando de fundos de crédito high grade, ou seja, estamos falando das melhores empresas de cada um dos setores, né? Então, as maiores empresas, aquelas que têm a melhor bancabilidade, a melhor posição financeira, a maior posição de caixa, bancabilidade e governança para atravessar um período de crise, certo? Ou seja, são as melhores empresas para estar posicionadas nesse momento em termos de solvência. A gente não acessa pequenas e médias empresas que vão ter capital de giro, um problema de capital de giro, ou efetivamente precisam de algum caixa para pagar a folha de pagamento nesse mês ou no próximo. A gente não está falando desse tipo de empresa, a gente está falando das grandes empresas nacionais. Então, aqui, eu acho que o principal risco, que é sempre quando a gente fala de crédito,
inadimplência, ele está bastante mitigado, mesmo num cenário adverso como a gente está vendo agora. Agora, numa crise dessas, todos os ativos sofrem, entendeu? Então, ações vão cair 30%, 40%, fundos de multimercado vão ter uma queda ali em média de 20%, 30%, fundos imobiliários também vão ter uma queda. É natural que os fundos de crédito também tenham alguma reprecificação. A incerteza aumentou, os canais de crédito para as empresas está mais escasso, está mais difícil deles acessarem, porque os bancos também estão um pouco mais restritos, então o dinheiro fica mais caro. E nesse cenário, cobra-se mais prêmio das empresas para emprestar dinheiro. Como a gente já tem um estoque de crédito, ele é reprecificado. Mas a partir de agora, ele tem uma rentabilidade mais alta. Então, eu explicaria o momento do crédito privado nesse sentido. Perfeito. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os fundos de investimento, né, de crédito privado, a gente pode entender esse momento e toda essa explicação se refletindo numa marcação mais de curto prazo, né, muito mais do que uma perda de patrimônio, né? Então, na prática, o que a gente está vendo aqui é uma renda fixa que tem uma data para começar, uma data para terminar, uma taxa pré-acordada. Se no meio do caminho a gente tem algum tipo de oscilação nesse sentido, a gente vê a marcação no fundo, mas ao mesmo tempo você vê um carrego mais positivo daqui para frente. Faz sentido pensar nisso? Isso, exatamente. Esse é o conceito, essa é a diferença para uma ação. Para uma ação, por exemplo, você está no equity. Então, é como se você... Assim, na lógica, o equity ele é subordinado ao credor, certo? Então, o primeiro fluxo de caixa da companhia ele vai para pagar a parte operacional e os seus funcionários, e depois é para pagar os credores. O último a receber o recurso é o acionista. Então, se você tem um cenário onde você esperava que a companhia tivesse uma venda de X e teve X menos 20%, quem assume essa primeira perda é o acionista. Perfeito. Perfeito. Isso aí é natural. Isso aí tá na lei, entendeu? Isso não varia. É finanças básicas, isso aí, entendeu? Perfeito. E, Pierre, com relação, ainda falando de panorama geral, a gente tem visto o governo tomando bastante, algumas iniciativas aí, o BNDES olhando para algumas empresas aí, com planos para dar um pouco de alívio aí às empresas. Como é que você está vendo os movimentos do governo e do Bacen no que tange a crédito privado, especificamente? Tem algum impacto positivo nessa frente? Sim, com certeza. Então, basicamente, o que o BC, junto ao governo, estão tentando fazer coordenadamente para ajudar as empresas nesse momento? Quando se fala em pequenas e médias empresas, que não são as empresas que a gente acessa, a principal preocupação é dar liquidez para esses empresários atravessar esse período de turbulência. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se o cara tiver que fechar a loja dele por 2 meses, ele precisa de algum capital para passar por este momento, ou seja, continuar pagando a folha dos seus funcionários e alguns custos fixos, certo? Para ele conseguir atravessar esse momento e depois retomar suas atividades normais e evitar que você tenha efetivamente ali demissões em massa. Então, como é que o governo tem atuado para fazer isso? Ele precisa fazer com que os canais de crédito estejam desobstruídos, ou seja, ele quer que os bancos continuem emprestando e dando esse fôlego para as empresas e, em última instância, ele quer usar os bancos públicos ou até diretamente o governo para fazer com que esse dinheiro chegue ao empresário na ponta final e ele consiga ter esse respiro para passar por esse período de lockdown, sem ter que ter demissões ou, eventualmente, até fechar as portas, certo? Então, nesse sentido, o que ele fez? Primeiro, ele flexibilizou regras de Basileia para os bancos. O que isso quer dizer? Ele flexibilizou as exigências de capital para os bancos. Então, ele reduziu quanto que os bancos têm que provisionar, ele flexibilizou permitindo que os bancos se alavancassem mais. Ele está usando os bancos públicos para ajudar esse empresariado a ter capital de giro a preços acessíveis, porque a primeira coisa que os bancos fazem, os bancos privados principalmente, no momento desse, o risco do sistema aumenta como um todo, eles começam a parar de emprestar recurso. E aí você gera uma pressão no empresário. E aí o que eles querem é que isso não aconteça. Então, eles estão oxigenando os canais de crédito entre os bancos e o empresariado e, eventualmente, até diretamente. A gente atua na classe de ativos ali, high grade, então, que são as melhores empresas. Essas empresas, elas têm uma boa bancabilidade, elas não têm um problema de curto prazo de oxigênio para conseguir sobreviver 2 meses.
Aqui o problema ele é um pouco diferente. Qual que é a preocupação do Banco Central e do governo na nossa classe de ativos? Essas empresas já conseguem empréstimo junto aos bancos privados, mesmo em cenários assim. Agora, o que a preocupação do governo é com o custo de capital dessas empresas que a gente tem acesso, certo? Porque elas são o topo da pirâmide. Então, se a gente está falando que as melhores empresas pagam CDI mais 4, quem estiver embaixo vai pagar CDI mais 9, 10, e aí, dali para baixo, começa a ficar inviável o custo de capital. Então, eu vejo uma preocupação do Banco Central em não deixar que esse mercado trave, porque senão ele vai travar todos os andares de baixo também. Então, o que ele tem feito, que foi principalmente duas principais medidas que afetam diretamente o nosso mercado, e ele está buscando efetivamente dar oxigênio no mercado secundário ali desse tipo de crédito, que é permitir que os bancos recomprem mais LF. Por lei, os bancos poderiam só recomprar 5% do estoque deles, agora eles podem comprar 20%, ou seja, no limite, eles podem dar liquidez para o seu próprio passivo, né, para a sua própria exposição. E segundo e mais importante, o Banco Central ele permitiu que os bancos fizessem operações compromissadas com o próprio Banco Central, lastreadas em debêntures. Ou seja, o Banco Central empresta dinheiro para os bancos e esses bancos vão ao mercado e compram dívidas dessas empresas, certo? Então, eles têm o funding de um lado, eles não consomem caixa, eles só precisam analisar o risco de crédito da companhia que eles estão comprando. Deixa eu contribuir com pontos também, Pierre. Desculpa te interromper, cara. Imagina, eu acho que... Boa tarde, pessoal. Demorei um pouquinho, tive um problema técnico, mas acho que o Pierre ele foi realmente... Pegou um ponto muito importante em relação ao custo de capital, o quão relevante isso é para os setores econômicos. Né? Ele comentou que, poxa, se as melhores empresas, né, tiveram um encarecimento causado, como ele comentou no início, por um risco de mercado no seu custo de captação, obviamente as empresas que não têm acesso a esse mercado talvez fiquem inviáveis captar. E olhando ainda por um espectro macro, pessoal, a gente tem que lembrar que o Banco Central está num ciclo de queda de juros, na Selic atingiu 3,75%, e quando o custo de capital das empresas sobe dessa forma, acaba que isso acaba sendo contracionista para a política monetária. Né? Acaba que as condições financeiras elas ficam mais apertadas. Não adianta nada o Banco Central cair os juros e o custo de capital das empresas aumentar, né? Porque acaba que você está netando uma coisa com a outra. Então é muito importante, como instrumento de política monetária, que o custo de captação das empresas não aumente, sobretudo numa situação que a gente acredita ela ser passageira. Né? Eu acho que virou até um pouco lugar comum, todo mundo fala que essa crise tem início, meio e fim. A gente concorda com isso, a despeito do cenário de incerteza. Mas o Banco Central quer atuar também nessa frente, pessoal. Então, é tão importante tudo isso que o Pierre comentou, e eu tô complementando. Eu queria voltar um pouquinho só, pessoal, porque eu acho super importante. O Pierre falou do risco de crédito, risco de mercado. Obviamente, né, esses momentos de maior incerteza levam ao investidor algumas decisões e, obviamente, aumentam, né, o risco, de uma forma geral, de tudo que está relacionado a finanças. Mas quando eu paro para olhar a crises passadas, e especificamente o setor corporativo brasileiro, né, o setor que se financia através do mercado de capitais e que se desenvolveu muito nos últimos anos, é inegável que a gente deveria olhar para a crise recente que a gente passou. O Brasil saiu de uma crise sem precedentes e que foi muito longa. A gente tem que lembrar que a partir de 2014 o PIB caiu consequentemente durante 11 trimestres. O PIB começou a cair no final de 2014, no terceiro trimestre, e ele parou de cair no primeiro tri 17. Então foram 11 trimestres sequenciais de queda do PIB, acumulando um tamanho de quase 10% de contração. E a gente pega o biênio ali 15, 16, onde o PIB contraiu 8%, a gente tem que lembrar também que a inflação era muito alta. Então as empresas passaram por uma situação de estagflação muito severa, né, inflação alta, com uma recessão, e sobreviveram. Né? Muitas delas não. A gente tem que lembrar que aquelas de construção pesada, algumas empresas, enfim, de construção de home build residencial ficaram pelo caminho, PDG, a gente olha para Odebrecht e afins, óbvio que teve outros fatos, né, que a afetaram, como Lava Jato, etc., mas a situação da conjuntura foi muito forte para elas.
até mesmo empresas defensivas, como telecomunicações, como a Oi, também ficou pelo caminho, e toda a sua cadeia produtiva. Então, a gente olha para a situação de agora, a gente costuma dizer que as empresas que hoje, né, que se financiam ao mercado hoje, todas elas já são sobreviventes. Todas elas conseguiram se apropriar de um cenário de liquidez abundante, tanto no mercado local quanto no mercado offshore, lá fora, e conseguiram manter uma estrutura de capital muito adequada para choques, talvez como esse que a gente esteja vendo. A grande certeza que a gente tem, e talvez, acho que o PR saiu, mas ele vai voltar, e eu não tenho a menor dúvida que ele vai concordar comigo, é que as empresas, os empresários fizeram um excelente trabalho de ALM, né, que aqui no economês é o Asset Liability Management. Elas conseguiram adequar sua estrutura de ativos e passivos e conseguiram alongar a dívida porque o mercado permitiu, porque o mercado conseguiu trazer dívidas mais aderentes aos seus negócios, com custos muito mais aderentes aos seus negócios. Então a gente tem alguma convicção que, por mais que essa crise ainda seja incerta, e por mais que a gente tente fazer conta aqui, e a gente olha lá para fora, na Ásia, onde ela já foi mais severa e está arrefecendo agora, a gente tem visto que o pico ocorre em um trimestre. Então a gente está começando agora o segundo trimestre, talvez o pior momento, né? Então talvez o segundo tri, as empresas encontrem aí o pior momento, e que no terceiro e quarto trimestre esse negócio volte a arrefecer. Então a gente tem muita convicção que o setor corporativo hoje está muito mais preparado para choques do que no passado. Eu falo muito da Petrobras, e a Petrobras ela fez um trabalho estupendo nos últimos 5 anos. Né? A Petrobras ela desinvestiu de ativos non-core, né, que não eram essenciais para a companhia. Ela conseguiu fazer o alongamento de toda a sua dívida, recomprou a dívida curta lá fora e alongou bastante seu passivo. E ela se depara agora com uma situação de um petróleo que ninguém sabe onde vai parar, com uma demanda fraca causada pela conjuntura, e a gente não tem a menor dúvida que ela passa por essa crise. Agora, se acontecesse isso em 2015, eu não tenho a menor dúvida que a situação da Petrobras ia ser completamente diferente, dela e de outras petrolíferas, inclusive. Então, acho que a Petrobras é o grande emblema, né, do setor corporativo local, porque se preparou muito para situações adversas, e a gente entende que agora esse é o choque que elas vão passar, e eu não tenho a menor dúvida que elas estão preparadas para isso. O Fausto, eu ainda complementaria no Fausto aqui, além da Petrobras, que obviamente eu acho que é um nome de destaque aí, outras empresas de todos os setores que a gente tem aqui atravessaram a crise, cortando custos, deixando as estruturas mais enxutas, desalavancando, alongando muito o passivo, e a gente teve uma participação muito ativa nisso, né, em alongar o passivo dessas companhias, e também consolidando o mercado, né? Então, assim, as empresas que a gente acessa, isso é sempre importante pontuar, são empresas líderes em cada um dos seus respectivos setores, ou seja, em momentos de crise, por mais que tenha um impacto na operação da companhia, no médio e longo prazo, muitas vezes é uma forma, uma oportunidade dessas empresas avançarem no mercado de atuação delas e ganharem market share, né? Então, você vê isso desde setores como rent-a-car, o varejo, durante a crise, o pequeno e médio varejista muitas vezes fica para trás e esses caras acabam consolidando o setor. Perfeito, boa, Pierre. Então, hoje em dia, eu acho que a gente parte de um ponto onde as empresas, de certa forma, já estavam preparadas, não porque elas esperavam, obviamente, uma pandemia, mas porque elas acabaram de atravessar uma crise e tiveram, obrigatoriamente, que fazer o dever de casa de arrumar a própria casa, né? Seja em termos de operação ou de posicionamento de mercado, e liquidez e bancabilidade também. Boa. E aproveitando o gancho, pessoal, falando especificamente de setores, tá? Olhando na ótica do crédito privado, né? Como é que vocês estão vendo aí alguns setores um pouco mais resilientes, um pouco que, obviamente, estejam sofrendo um pouco mais aí com relação a câmbio, obviamente o varejo com a atividade em detração, enfim, como é que vocês estão olhando para alguns setores específicos? Bom, o Pierre começa e eu completo. Tá, eu vou começar aqui. Bom, inegavelmente, pessoal, é até intuitivo, né, a gente olhar aqueles setores que dependem mais do ciclo econômico, a gente entender que eles vão sofrer mais, né? É claro que setores que dependem de fluxo de pessoas,
de passagem de tráfego de carros, etc., obviamente, esses setores eles vão sofrer mais porque você está parando subitamente a economia. Então, poxa, por mais que esses setores sofram, né, como a gente falou, a gente entende que as empresas ali inseridas, elas estão preparadas. Inegavelmente, poxa, há setores que são mais resilientes, né, como o setor de utilities, aquele setor que presta serviços essenciais. Poxa, luz, água, né, luz, saneamento, o próprio segmento de rodovias, que por mais que o tráfego caia, a gente entende que há uma conjuntura e é um setor super regulado, que obviamente há formas de você trazer um pouco de tranquilidade, né, para o concessionário. Então a gente entende que setores cíclicos são aqueles que naturalmente vão sofrer um pouco mais, e os setores de utilities, enfim, aqueles mais resilientes, com previsibilidade do fluxo de caixa, talvez sofram menos e passam um pouco melhor. Talvez o PR possa dar um pouco mais de cor aí nessa discussão. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala em setores, eu acho que a gente pode citar alguns setores e como isso tem afetado a gente, tá? Então, obviamente, qual que é o setor mais afetado aqui? É o aéreo. Tá? Nesse ponto, vale pontuar que não existe nenhum fundo de crédito high grade local exposição a nenhuma das companhias aéreas. Esses caras sempre fizeram o funding deles offshore ou diretamente com os bancos local, e aí eles colocavam garantia de cartão de crédito, ou com o fornecedor dele, ou seja, com aquele que vende o avião para ele através de leasing das aeronaves. Então, assim, nossa indústria de fundos de crédito high grade local não tem nenhuma exposição a esse setor, que eu diria que é um setor delicado, mas é um setor que muito provavelmente, ou praticamente certeza, vai ter uma ajuda do governo, que é um setor muito importante para o próprio país, né? Não dá para você imaginar que as 3 maiores companhias vão quebrar e ninguém vai conseguir voar. Então, a gente imagina que não só no Brasil, mas todos os países vai ter alguma ajuda nesse setor. Depois você tem o setor de turismo, que obviamente vai na segunda derivada, é muito impactado. Ali também tem pouquíssima exposição da indústria de crédito privado a esse setor. São setores que não costumam acessar o mercado de crédito high grade, porque não faz tanto o nosso perfil. Tá? E, geralmente tem poucos nomes ali mais fortes que efetivamente conseguem sair de um balanço de banco. Depois você tem aqueles setores como varejo. Então, dentro do varejo, sim, tem um impacto, mas a gente precisa lembrar de novo, estamos falando dos líderes de cada um dos setores. Então, o que isso quer dizer? Que a gente está falando de empresas que, primeiro, tem um caixa altíssimo. Então, se pegar uma loja americana, tem um caixa que dá para o cara passar praticamente mais de um ano com as lojas fechadas, entendeu? Além disso, os caras têm alta bancabilidade e, terceiro e principal ponto, todos eles têm um canal online muito forte, coisa que o pequeno e médio varejista nem sempre tem. Então, eles conseguem passar por esse momento sem ter um student stop nas suas receitas, né? Não é que a receita cai de 100 para 0 do dia para a noite, que ele consegue, ali, de certa forma, canalizar uma parte dessas receitas para o online. Então, isso aí deixa eles numa posição muito mais forte que outros players menores do setor. No setor de shoppings, por exemplo, sim, tem um impacto bastante severo no curto prazo. Eles perdem, obviamente, receita de estacionamento na veia. Em tese, eles não perdem a receita de aluguel. Eu acho que, na prática, vai ter ali uma divisão dos custos entre o lojista e os shoppings. Mas, dito isso, os shoppings que a gente tem acesso, aqui estamos falando Iguatemi, Multiplan, BR Malls e Sonai Sierra Alliance. Esses caras são ultra bancarizados, têm uma posição de caixa muito grande, uma alavancagem baixa para a característica de receita deles. Então, são nomes com crédito muito, muito forte. Eles têm ativos reais com valor extremamente alto que eles podem usar para tomar dívida e se precisar de algum fôlego. Então, são nomes cuja preocupação é praticamente zero nesse momento. E Pierre, complementando aqui o setor de shoppings, cara, é um setor que o fundamento é muito bom, né, cara? Sim. Inegavelmente, a retomada para esses caras, inegavelmente, ela é muito rápida, né? Sim. Passada essa situação um pouco mais conturbada, a gente entende que eles retomam muito rápido. E como você comentou, eles têm muita margem de manobra, né? Ele pode, dividir com lojista, ele pode,
realizar, as lojas realizando promoções e atraindo o público para o shopping. Então, eles têm muita margem de manobra e formas de passar esse momento adverso. Né? Com certeza. Você vê isso muito claramente quando você olha o desempenho de shopping dentro das crises, né? Óbvio, exato, você tem uma perda de receita, mas o fluxo é muito estável. A primeira perda vai para o varejista, entendeu? E depois afeta o shopping quando o cara, assim, efetivamente não consegue mais ficar ali, morre, aí você tem um aumento de ocupação dentro do shopping. Mas, assim, é uma coisa lenta e é uma coisa que o shopping consegue administrar tranquilamente. Ali depois, mudando de setor, a gente pode citar o setor de commodities, né? Então, obviamente, quando você tem o preço de uma commodity cai, isso impacta diretamente a margem desse setor, seja ele petróleo, minério, etc. Aqui, de novo, a gente está falando não só das maiores empresas de cada setor dentro do país, como muitas dessas empresas que o nosso mercado high grade tem acesso são as maiores globais. Então, estamos falando de uma Vale do Rio Doce, uma Uzi Minas, uma Gerdau, uma Petrobras. Esses caras têm não só uma bancabilidade localmente, como uma bancabilidade global colossal, um passivo super alongado. Eles não têm pressão de caixa nenhum. Quando a gente fala globalmente, muito player vai morrer antes deles, se efetivamente tiver um preço prolongado de commodities baixo. Você pegar a Vale do Rio Doce, exportadora de minério de ferro, empresa de minério de ferro mais eficiente do mundo, entendeu? Se você falar que a Vale do Rio Doce vai ter um problema de crédito, você pode imaginar que, assim, 90% das empresas de minério de ferro do mundo morreram antes, entendeu? E, de novo, voltando naquele ponto que o Fausto falou, essas empresas hoje também, depois da crise que a gente passou em 2015, 2016, elas trabalham com uma alavancagem muito mais baixa do que elas trabalhavam antes. Então, elas estão muito mais preparadas para enfrentar esse cenário do que elas estavam antes. Então, também são empresas que não nos preocupam em nosso portfólio. Obviamente, você citou ali o setor de utilities, que obviamente é o mais resiliente neste momento, e aí vale pontuar, os fundos de crédito high grade têm uma concentração natural nos setores de utilities, porque esses são os maiores emissores de debêntures, quando você fala em termos históricos aí. Esses caras são recorrentemente emissores de debêntures porque eles empregam muito capital, são empresas muito grandes, do ponto de vista de crédito, são empresas que são muito resilientes, que elas têm um fluxo de caixa muito estável, então para a gente é o melhor tipo de setor que a gente gosta, pegar ali um setor de transmissão de energia elétrica, geração de energia elétrica, rodovias, saneamento, eles têm uma receita muito estável, então do ponto de vista de crédito isso aí é muito positivo. Então a gente tem uma exposição muito grande a esse setor e é um setor muito defensivo. Na parte de bancos também, o setor bancário brasileiro está muito bem preparado para essa crise, tá? Principalmente nos nomes que a gente tem acesso, que são os principais bancos e alguns bancos médios ali. De maneira geral, os bancos estão com uma alavancagem baixa, ou seja, tem sobra de capital, eles têm uma posição de liquidez muito elevada, então quando você pega mesmo os bancos médios pequenos, eles têm mais de uma vez o patrimônio deles em caixa tranquilamente, praticamente todos os bancos que a gente analisa aqui. E terceiro, que eu acho que é uma das principais diferenças que a gente vai ver nessa crise, de crises passadas nos bancos médios, é a questão do funding. Antigamente, a preocupação em momentos de crise dos bancos médios era funding, ou seja, como esses bancos vão captar recurso, sendo que quem mais empresta para eles são os investidores institucionais que travam. Tá? Isso era uma preocupação em crises passadas. Qual que foi a mudança que a gente teve de crises passadas para essa? Esses bancos, através de plataformas de investimento, como a própria XP, por exemplo, eles conseguiram chegar na ponta final, na pessoa física que faz o CDB dentro do guarda-chuva do FGC. E aí ele conseguiu não só pulverizar o funding dele, o passivo dele, como alongar muito o passivo dele. Hoje em dia, você pega mesmo banco com nomes fracos, eles conseguem emitir CDB de 3, 4, 5 anos, coisa que antigamente ele só emitia para clientes institucionais, boletas super concentradas para 1, 2 anos. Então, isso aí dá um fôlego para os bancos médios muito grande de conseguir atravessar essa crise sem ter uma pressão de caixa, de ALM, como o Fausto tinha colocado. Então, na parte de bancos também a gente tem uma tranquilidade bastante grande. Deixa eu complementar. Com certeza. Já que você trouxe os bancos médios, geração muito importante, e vamos fazer alusão aqui à crise de 2008, né, que ali começou como uma crise
ali começou como uma crise financeira e se transformou em uma crise econômica, e aqui é o contrário, né? A gente tem que lembrar que essa crise que a gente está vivendo, ela começa como uma crise de saúde, com desdobramentos econômicos, e a gente tem que evitar que se torne uma crise financeira. Os bancos médios realmente também é um setor super emblemático, porque no passado precisaram ser socorridos pelo Banco Central, né? A gente tem que lembrar que em 2008, 2009, as medidas que o Banco Central e o CMN trouxeram para o uso do compulsório dos bancos foi para dar liquidez para os bancos médios, né? Então, o Banco Central flexibilizou o compulsório dos bancos para compra de carteira dos bancos médios, porque, efetivamente, eles tinham um descasamento entre ativo e passivo muito grande, né? O funding dos caras vencia antes de vencer a carteira de crédito. Então, o que o Banco Central fez? Bom, vamos permitir que esses bancos médios vendam a sua carteira de crédito, aliviando o seu balanço, efetivamente se capitalizem para encontrar uma estrutura de capital adequada. Perfeito. Dessa vez, vocês falaram um pouquinho do que o Banco Central está fazendo e as autoridades. O Banco Central, olhando como o mercado de capitais se desenvolveu e o quão importante o financiamento das empresas através do mercado de capitais é importante, ele começou a entender que ele deveria prover liquidez para os ativos emitidos a mercado. Perfeito. Então, ele começou a permitir ele entendeu que o problema agora seria o entupimento desse canal de crédito, e aí vem flexibilizando para que os bancos utilizem compulsório e outras linhas para comprar debêntures que estão a mercado. Então, dessa forma, ele consegue prover liquidez, desobstruindo esse canal, que a gente já comentou anteriormente, pode obstruir os canais de política monetária, obviamente, e matar as empresas que não têm acesso a esse funding que essa indústria permite. Então, inegavelmente, vocês podem ver que as coisas se falam, né? O Banco Central está olhando e, poxa, o que era um problema no passado acabou não sendo mais, e o Banco Central consegue resolver talvez um problema um pouco diferente usando a mesma arma, né? Então, é muito importante isso que o PR trouxe para cá. Perfeito. E acho que uma coisa que para a gente ficou muito clara aqui, que comprova isso, assim, o Banco Central já liberou as linhas de DPGE, do novo DPGE, para esses bancos médios efetivamente, se precisarem, buscarem alguma liquidez. Eu não vejo, pelo menos na nossa carteira, Fausto, acho que você pode falar da sua também, eu não vi nenhum banco médio correndo atrás da gente para emitir DPGE. Muito diferente do que foi no passado. Nenhum. Óbvio, eles jogam lá no e-mail dele, na lista de preços super baixos que ninguém nunca compraria nos níveis que tal, ou seja, eles não querem emitir DPGE, eles não precisam de caixa. Os bancos médios com que a gente conversa, eles falam, a gente não precisa de caixa, a gente continua captando CDB, inclusive alguns bancos que a gente tem acesso chegaram a recomprar LF das nossas carteiras, ou seja, eles estão com excesso de liquidez e conseguiram prover liquidez para a gente, entendeu? Olha o que eu vou dizer, cara, eu não vou dizer nem no mercado local, né? Também olha para o mercado offshore e, inegavelmente, pessoal, a gente pode ver que também lá aconteceu um fato semelhante. Se a gente olhar os bondes, né, das empresas brasileiras emitidos lá fora, e de empresas conhecidas, Petrobras, os bancos, bancos de primeira linha, os bancos médios, a gente viu que a destruição de valor no mercado, também por uma conjuntura adversa de risco, de aversão a risco, foi similar, né? A gente pega, eu tenho exemplos, um papel do Banco Itaú, perpétuo, emitido lá fora, ele chegou a operar, pessoal, a 13% ao ano. Significa que você comprar um papel com risco de crédito Banco Itaú perpétuo, você vai levar 13% ao ano em dólar. Tá? O que a gente viu foi que alguns bancos médios, com emissões lá fora, também recompraram suas dívidas. Os papéis chegaram a operar a 50% do valor de face. E a gente viu que os bancos médios, pelo excesso de liquidez que tem, acabaram recomprando essa dívida, ou seja, o cara comprou a própria dívida pelo metade do valor. Então isso realmente traz muito valor para o acionista, inegavelmente apenas que eles possuem hoje. Perfeito. E, pessoal, só voltando então na questão, no âmbito até olhando na ótica do investimento, né, e pensando na pulverização que se permite numa carteira de um fundo, por exemplo, e aproveitando que vocês comentaram até do risco de crédito das empresas de não estar sendo tão impactado, pelo menos não no médio e longo prazo, como é que vocês veem o investimento nessa categoria, nessa classe de fundos, e qual é o horizonte desse investimento,
pensando nessa conjuntura toda que vocês estão colocando? Deixa eu começar essa. Tá, pode ir. Acho que, assim, inegavelmente, nas crises geralmente aparecem muitas oportunidades, né, cara? Aqui a gente está falando de um título de renda fixa, né, com a contraparte privada, ou seja, um título de crédito privado. Como vocês comentaram, poxa, ali você conhece a contraparte, você tem uma taxa pré-acordada e, nesses momentos, acaba que o valor dos papéis cai e aí, poxa, quem consegue fazer boas alocações, naturalmente, vai conseguir ser mais bem remunerado. Então, todas as crises que quem vai comprando aos poucos, né, seguindo essa premissa, sem querer acertar o melhor momento, sempre vai ser vencedor, né? Então a gente entende que, poxa, as oportunidades elas já estão aparecendo, né? Só que a gente está sem precedentes, uma crise global. A gente tem que lembrar que a crise que a gente passou aqui, ela foi concentrada em Brava muito bem. E agora a gente tem sincronizado. Então, inegável que não se preocupa em acertar o melhor momento, aquele cara que vem, inegavelmente esse cara vai ser vencedor. Tá? Então, como o Pierre comentou, já tem empresas de utilities AAA operando nos níveis de CDI mais 4. Né? A gente não tem a menor dúvida de oportunidade. Então faz sentido, sim, uns carregam essas posições. Então faz sentido para o investidor que investe em fundos, o investidor que compra direto, sim, ir acompanhando. Ele faz isso com renda variável. Né? A gente tem que trazer sempre o paralelo aqui. Então ele faz que a gente tem renda variável, o cara está comprando uma ação que depende do lucro, como o PR colocou, o cara é subordinado ao título de dívida. Eu acho que a diferença é que você está comprando um título de dívida com uma contraparte saudável, segue ir comprando aos poucos, vai ser vencedor, tá? Essa é a minha mensagem. Com certeza, eu concordo 100% aí com o Fausto. Inclusive, eu acho que o momento que a gente está, do ponto de vista de risco-retorno, a despeito de todas as incertezas que a gente tem na economia a curto prazo, até médio prazo, eu acho que a relação risco-retorno hoje dos ativos de crédito high grade, que é onde a gente está acessando, eu posso usar até, chega a ser disfuncional, entendeu? Não faz sentido nenhum. Você tem empresas que são simplesmente afetadas, zero afetadas por essa crise, operando a CDI mais 4. Entendeu? Você pega uma Taesa, que é praticamente pura transmissora de energia, assim, não tem efeito na empresa essa pandemia, entendeu? Quem paga a RAP, né, a receita da companhia é o sistema elétrico. Então, assim, impacta zero a companhia, praticamente, e operando a CDI mais 4, entendeu? Eu não vejo isso como algo sustentável a médio e longo prazo. Esses spreads não vão se perdurar nos níveis que estão atualmente. Não só para os setores ultra defensivos, como são transmissores de energia, como qualquer outro setor. Eu não vejo um cenário onde empresas com ratings AAA, AA+, AA-, todas operando a níveis de CDI mais 4, CDI mais 5. Ou seja, estamos falando que todas as empresas, a partir de agora, vão pagar 200% de CDI, 230% de CDI. Eu não vejo isso como factível, até porque se essas empresas estão pagando esse nível de juros, quem está embaixo delas vai morrer, porque vai ficar inviável. Entendeu? Ninguém consegue pagar a longo prazo CDI mais 15. Entendeu? A empresa não se sustenta, o custo de capital fica muito caro. Então, é natural que quando a incerteza se reduzir, os bancos vão ter mais conforto para vir emprestar, e, obviamente, você começa a ter um pouco mais de concorrência por esses ativos de crédito, e, obviamente, os spreads vão voltar a fechar. Em que nível eles vão estabilizar, é difícil dizer. Pode ser CDI mais 2, CDI mais 1,5, ou até voltar para o que estava antes, assim, níveis de spreads abaixo do CDI mais 1. É difícil dizer. Agora, a CDI mais 4, eu diria que, assim, eu não vejo esse cenário acontecer a médio e longo prazo.
E aí, médio prazo, eu digo, nos próximos 6 meses, entendeu? Eu acho que é um cenário muito difícil de ocorrer. Eu não sei se o Fausto vê da mesma forma, mas eu acho que hoje em dia a gente está num belo de um buy opportunity em termos de risco de crédito ali, para essas empresas que a gente tem acesso. Sem dúvida, Pierre, eu concordo. Dado o grau de incerteza, é difícil dizer onde é que para baixo, né, cara? Onde é que para, mas inegavelmente a CDI mais 4, eu tenho alguma convicção que não é a remuneração que representa o risco desses emissores. E tem mais um ponto, cara, passando, cara, por um momento tão incerto, cara, e tão difícil, onde muitos investidores, né, cara, começaram a investir há pouco tempo, começaram a tomar riscos diferentes há pouco tempo. Poxa, a gente viu que o número de investidores na Bolsa de Valores dobrou, né, cara, nos últimos 12 meses. A gente pega essa indústria de crédito, que estava majoritariamente nos bancos, começou a ser oferecida aos investidores, eles pegam essa crise pela frente. Então, acho que é um momento tão ímpar, né, cara, do ponto de vista dos investidores, que eles têm que entender que vai estar havendo uma travessia, né, cara? A gente está atravessando um momento difícil e nós, gestores, estamos acompanhando, olhando as oportunidades, mas a gente vai passar primeiro, né, cara, esse pior momento, cruzar aí essa estrada sinuosa, e vai chegar do outro lado. Obviamente as oportunidades, elas talvez não estejam ali, cara, e a gente vai certamente, porque é o que a gente faz, né, cara, a gente vai obviamente apropriar para os nossos investidores essas oportunidades, né. É interessante a gente falar que do ponto de vista de preservação de capital, que inegavelmente acho que as nossas casas se propõem a entregar, eu acho que não deveriam esperar da gente atitudes mirabolantes, né, cara. Agora a gente vai recuperar o que perdeu agora. Não, a gente está fazendo, a gente conhece as contrapartes, a gente conhece o mercado, a gente está olhando muito de perto as oportunidades, e vocês podem ter certeza que elas vão ser realmente olhadas com muito próximo, e a gente vai trazer para vocês no momento oportuno. De novo, spreads de crédito abrem, spreads de crédito eles fecham. Quando abre, machuca um pouco na cota, quando fecha, a cota performa muito melhor que esperado. Mas o grande ponto da análise de crédito, dos fundos de crédito, é o risco de inadimplência. Esse é o principal risco. É ali onde pode, de fato, ter uma perda. E hoje em dia eu não enxergo risco nos fundos de crédito high grade de uma inadimplência, porque as empresas estão bem posicionadas para passar essa crise. Eu acho que essa é a principal mensagem, pelo menos do meu lado aqui, que eu acho que é muito importante entender. O que a gente está tendo hoje é uma reprecificação de ativos por um momento de liquidez restrita e canais de crédito um pouco obstruídos que encarecem o custo de capital. Passado isso, os spreads voltam à normalidade e os fundos acabam devolvendo parte ou completamente essa remarcação. O mais importante o risco de crédito hoje está, na nossa opinião, bem endereçado. Perfeito. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, obviamente, todos os nossos assessores aí, eles estão 100% à disposição também, eles têm acesso a toda a nossa equipe aí de gestão, o Fausto, Pierre, enfim, todos os fundos aí que a gente também tem na nossa plataforma. Cara, acho que ficou super claro aqui, tá, Fausto, tá, Pierre? Agradeço a presença de vocês. Acho que uma mensagem final aí, Fausto, antes da gente encerrar, pensando aí no investidor que está ouvindo a gente. Boa. Reiterar as palavras do Pierre, dúvida que a gente está muito mais preparado hoje para essa crise, né, o setor corporativo. Eu acho que a gente tem instrumentos de política monetária e de política fiscal, por mais que a situação fiscal do Brasil não seja das mais exuberantes, eu acho que o governo entendeu a mensagem e está agindo. Então, não tem a menor dúvida que a gente tem uma equipe econômica muito preparada hoje, né, em todas as frentes. Eu acho que há uma boa vontade também do legislador em entender esse momento singular que a gente está vivendo. E eu não tenho a menor dúvida que o mercado de capitais hoje ele está também muito mais eficiente e muito mais sofisticado para prover para as empresas numa eventual necessidade de linha, etc. Então, eu sempre faço paralelo com crises passadas.
a gente passou por um momento muito mais difícil e aprendeu. Então, inegavelmente, eu acho que é o momento de olhar para frente e, enfim, confiar nos times de gestão aos quais vocês dedicaram seus investimentos. Perfeito, obrigado. Pierre, alguma coisa nessa linha para a gente poder fechar aqui? Não, acho que só reforçar ali que o principal risco a gente acha e tem convicção de que está mitigado dentro dos fundos de crédito high grade. O momento é turbulento, tem volatilidade, mas não é um cenário onde a gente enxerga perdas, de fato, apenas uma remarcação dos ativos. E eu acho que o foco do investidor na outra ponta, né, seja o perfil dele, é sempre lembrar em asset allocation, né? Então, evitar movimentos do tipo, agora tem que ir 100% para equity, e aí toma um nabo, não, agora vende tudo, vamos para renda fixa ou vamos para título público. Eu acho que, assim, quando você monta um portfólio, você tem que pensar sempre na sua asset allocation de longo prazo, e momentos desses são momentos onde você recalibra seu portfólio. Certo? Então, não é uma coisa binária do tem que sair de tal classe de ativo e 100% para outra, porque estamos na crise, ou o oposto, como a gente ouvia muito, agora o juros está baixo, está na hora de correr risco e ir para equity, entendeu? Dependente do nível de juros, o seu asset allocation de longo prazo não deveria mudar, está muito mais atrelado ao seu perfil de risco do que qualquer outra coisa. Então, o que você pode fazer são alocações táticas, dependendo de classe de ativos que você acha barato, mas você tem que sempre focar no longo prazo. É turbulento o curto prazo? É turbulento, mas o foco tem que estar no longo prazo. E é aí que você vai capturar os melhores investimentos. Perfeito. Turbulento também para todas as classes de ativo, né? E aí também o valor de você estar bem posicionado, um gestor que está ali todo dia, umbigo no balcão, olhando esse negócio, vendo e respirando isso, com certeza as oportunidades de negócio são mais consistentes quando você tem esse tipo de trabalho dando suporte, né? Pessoal, obrigado pela participação de vocês, agradeço também a todo mundo que está acompanhando a gente. Qualquer dúvida, os assessores, os nossos assessores, eles estão 100% informados acerca de tudo que a gente falou aqui hoje, e a gente fica também totalmente à disposição, e o time da XP, o time da Arx, o time da XP Assets também. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.